Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Corrêa, sou professora pós-graduada e nós retornamos à aula ontem. Ontem e hoje tivemos formação continuada. Ontem foi uma outra abordagem que eu vou trazer num outro momento para vocês, uma abordagem mais prática, com jogos e brincadeiras. E hoje a gente falou pelo período da manhã sobre capacidades leitoras. E isso me trouxe aquele estalo que dá para chamar a atenção de vocês para uma situação muito complexa, que são capacidades leitoras. O que são isso? Ela tem três tópicos aqui: a decodificação, a compreensão e a apreciação. Dentro da decodificação, que é uma capacidade leitora, nós temos o sistema de escrita, a fluência nas linhas. E dentro da compreensão, que é outra capacidade leitora, nós temos as relações entre partes do texto e extratextuais entre as linhas. Então, quando eu vou ler o que está escrito, eu vou decodificar o que está escrito, eu estou lendo na linha. Quando eu vou compreender o texto, eu vou ler o que está entre as linhas. E a outra capacidade leitora é a apreciação e a réplica do texto lido. O que seria essa apreciação e réplica? É o diálogo ativo com o texto e a situação de produção por detrás das linhas. Quando eu faço a leitura de um texto, eu desempenho estas três habilidades: a decodificação, a compreensão, a apreciação e réplica. Eu preciso decodificar o que está escrito, eu preciso compreender o que está escrito, eu preciso apreciar e devolver. Eu não preciso concordar ou discordar. Eu tenho a liberdade, enquanto leitor, enquanto leitora, de concordar, discordar ou ficar neutra com aquilo a qual me foi posto. E aqui entra o grave problema da sociedade brasileira, e não é como um todo. Nós temos pessoas que têm as habilidades, as capacidades leitoras muito bem desenvolvidas. Só que nós vemos uma onda fascista no nosso país, desencadeada por um discurso de ódio envolvendo política, uma polarização política muito grande, que a sociedade ela não tem mais essa capacidade, não como todo, não a sociedade inteira, mas uma parcela da sociedade, parece que ela não tem essa capacidade de decodificar, compreender, apreciar e devolver. E aí entra a necessidade. Primeiro, eu preciso desenvolver essas capacidades aqui. Quando eu desenvolver essas capacidades aqui de decodificar, compreender, apreciar e dar a devolutiva, aí eu começo a partir para livros que vão abrir a minha mentalidade política. As capacidades de decodificação, elas dizem respeito ao primeiro nível de apreensão de um texto, garantindo que o leitor não apenas transforme os sinais gráficos, os grafemas, ou seja, as letras e os dígrafos, em sinais orais, mas também alcancem certo nível de fluência. São elas o quê? As capacidades de decodificação. Compreender diferenças entre alfabeto e outras formas de gráficos ou sistemas de representação, dominar as convenções gráficas, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafema e fonema, saber decodificar palavras e textos escritos,
saber ler reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada de olhar para as porções maiores do texto que meras palavras e desenvolvendo assim a fluência e a rapidez da leitura. Então, isso aqui é a compreensão, é o desenvolvimento da capacidade de decodificar um texto. Então, quando eu atinjo a totalidade disso aqui, aí eu consigo ir para a compreensão do texto. E quais são as capacidades de compreensão do texto? Correspondem à operação cognitiva que o sujeito leitor realiza a fim de estabelecer relações dentro do próprio texto, ou entre o texto e o contexto. Ou seja, um texto sem contexto vira pretexto. Então é preciso ter o conjunto da obra, como os políticos e os juízes costumam falar. Eu preciso de um contexto, porque senão é um mero pretexto. E para que isso? A fim de estabelecer relações dentro do próprio texto ou entre texto e seu contexto. Então, essas capacidades de compreensão, quais são? Ativação do conhecimento de mundo, ou seja, eu preciso compreender a sociedade como um todo. Eu preciso me entender enquanto ser crítico social e o meu lugar no mundo. O que eu estou fazendo aqui? Eu sirvo para quê? Apenas existo? Ou eu tenho um papel fundamental dentro da sociedade? Qual é esse papel? O que eu devo desempenhar? Até onde eu posso ir? Porque eu tenho um limite e ninguém pode invadir o meu limite, o meu espaço, sem que eu permita. Então, a liberdade de expressão, ela não pode ser uma mera libertinagem para eu utilizar palavras que eu bem entender para ofender o outro. Porque a liberdade do outro termina quando inicia a minha. Antecipação ou predição de conteúdo ou propriedades de texto. Ou seja, eu preciso antever qual o objetivo central daquilo ali. Aonde aquilo ali vai me levar? Checagem de hipóteses, que uma complementa a outra. Então, quais são os objetivos desse texto? Quais os caminhos possíveis a ser trilhado? Porque não existe só um caminho a ser seguido, existem vários. É igual à fé. Não existe uma única fé, não existe só o cristianismo. Existem inúmeras religiões, e dentro das religiões não existe apenas um dogma, não existe apenas uma denominação. Existem centenas de denominações, centenas de caminhos que eu posso trilhar. E antes de eu julgar, pré-julgar e ter um preconceito dos caminhos que podem ser trilhados, eu tenho que entender todos esses caminhos. Eu não estou aqui dizendo que você tem que percorrer todos eles. Eu estou dizendo que você tem que compreender, respeitar, no mínimo ler os objetivos de cada um deles. Localização de informações. Eu preciso ter a minha decodificação em pleno estado, em perfeita harmonia, para eu conseguir localizar a informação, senão eu não vou saber onde que ela está. A comparação entre as informações. Então, se existem vários caminhos a serem trilhados, é porque existem várias informações de um mesmo assunto. Eu tenho que ter a habilidade de ir em vários caminhos, pegar as várias informações de um mesmo assunto e fazer um link entre elas. Isso é uma capacidade de leitura de compreensão. Generalização de informações. E aqui eu tenho que ter um cuidado muito grande. Porque quando eu generalizo, eu posso estar podando por raiz, por baixo,
o que de fato não é bem assim. Eu não posso generalizar nenhum pensamento crítico, nenhuma ideologia, se eu não a conheço numa certa profundidade para assim citá-los. E o que tem acontecido no nosso país é essa superficialidade de conhecimentos. E a população, por falta de capacidade leitora, ela vai buscar informação aonde? No grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, em vídeos do YouTube que mal tem uma fonte que, diga-se de passagem, ser de renome, monta-se uma teoria louca e a população, por baixa capacidade leitora, compra aquilo que é mais fácil dela absorver. E acontece essa barbaridade toda que a gente vê. Produção de inferências locais. Então, quando eu tenho um conhecimento a ser produzido, um conteúdo a ser entregue, eu tenho que partir isso de um local. Para daí eu partir para uma produção de inferência global. Como é que eu vou falar de um imperialismo se eu mal entendo a política local? E o que tem acontecido nessas manifestações, todas que a gente viu aí, relacionadas ao bolsonarismo, são produções de inferência global de baixo teor de conhecimento político local. As pessoas mal conseguem fazer uma inferência da própria Constituição do seu país e querem fazer uma inferência global, envolvendo aí leis de outros países, como, por exemplo, a Lei Magnitsky, que nada tem de importância dentro do nosso país. Ela não pode interferir dentro do nosso país. E também temos as capacidades leitoras de apreciação e réplica. Ou seja, eu preciso desenvolver uma habilidade de apreciar, de pensar, de refletir para devolver. Então, a capacidade de apreciação e réplica supõe uma postura ativa em relação ao texto. Implica dialogar com ele e relacioná-lo ao seu contexto de produção e outros textos de discursos. E é o que a gente está fazendo agora. Isso aqui foi de uma formação continuada da educação da cidade onde eu leciono, trazida pelo Portema e Matema, e que eu achei de uma necessidade ímpar para se trabalhar num conteúdo, para tentar abrir a mente do maior número possível de pessoas, para que entendam que eu só posso me intrometer dentro de um assunto, seja ele qual for, se eu tiver capacidade leitora para isso. E se eu não tenho essa capacidade leitora, não significa que eu não possa me intrometer naquele assunto. Mas eu preciso buscar desenvolver esta capacidade para daí sim eu fazer a minha inferência, dar a minha contribuição. E não é isso que bolsonarista tem feito. E qual que é, o que implica essa apreciação e réplica? A recuperação do contexto de produção do texto, ou seja, eu vou lá, pego um pedacinho de um vídeo, de um texto, de um áudio e jogo nas redes e crio uma polêmica em cima daquilo ali. A pessoa que tem capacidade leitora de apreciação e réplica, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar o contexto histórico daquele parágrafo, daquele áudio, daquele vídeo, para daí sim ela poder fazer a sua inferência, seja ela local ou global, e fazer a sua réplica.
Isso é a recuperação do contexto. Definição de finalidade e metas para a leitura. Aonde eu quero chegar com a minha réplica? É o que eu acabei de explicar para vocês. Qual o meu objetivo de utilizar esse material aqui? De abrir a mente do maior número possível de pessoas para que entendam que eu preciso desenvolver habilidades básicas de leitura, compreensão e apreciação e réplica, para daí sim eu opinar dentro de um assunto que eu não domine. Percepção de relações de intertextualidade no nível temático. Então é isso que eu falei sobre ir lá e buscar novas fontes. É eu perceber aonde se encaixa esse texto com esse texto. Percepção de relações de interdiscursividade no nível de discurso ou do discurso. O que isso significa? Eu preciso buscar outros discursos, outros textos que vão de acordo ou não com aquilo que eu penso para formar a minha opinião sobre um fato. Percepção de outras linguagens. Eu tenho que entender que aipim não significa aipim em todos os lugares. Que tem lugar que é aipim, tem lugar que é mandioca, tem lugar que é macaxeira. E se as pessoas não tiverem isso claro, elas não vão conseguir fazer as abstrações necessárias para que o teu discurso seja compreendido. É o mesmo fato da palavra rapariga, que em Portugal tem um contexto, que no sul do país tem um outro contexto e que no norte do país tem um outro contexto. Elaboração de apreciações estéticas ou afetivas. Eu tenho que ter na minha mente que existem palavras com vários significados, com vários entendimentos. E eu preciso colocá-las dentro de um contexto correto, porque senão eu caio no processo de virar pretexto. Elaboração de apreciação relativa a valores éticos ou políticos. Tudo que a gente tem conversado até agora. Então, se eu tenho um valor ético, moral, religioso, político, que não vai ao encontro, não é na mesma posição de outra pessoa, eu tenho que respeitá-la na sua opinião. Desde que a sua opinião não fira os meus costumes, a minha cultura, os meus sentimentos. Quando eu invado uma aldeia indígena e quero introduzi-los dentro da cultura cristã com força, eu estou interferindo num valor ético-moral para eles. E isso não é legal. Isso foi o que aconteceu com a invasão dos portugueses, dos europeus no Brasil. Introduziram com força a sua cultura, a sua fé, a sua política, e quem não fosse a favor tentou fugir, foi morto, virou escravo, enfim. Então vocês estão conseguindo entender que eu preciso desenvolver estas capacidades leitoras para conseguir conviver em uma sociedade mais harmoniosa, mais justa e igualitária? Estão entendendo por que eu fiz essa frase aqui, ó? Segundo dia de formação, capacidades leitoras. Está aí um dos motivos de existirem bolsonaristas. Capacidade leitora anulada inexistente. É minha opinião. Você pode divergir dela. Você tem total liberdade para isso. E por que eu coloquei? Porque não tem como uma pessoa que tem uma capacidade leitora concordar com o discurso de ódio fascista do Bolsonaro e de toda a sua família.
e de toda a extrema-direita no Brasil, que vai lá, pega recortes de textos, imagens, áudios e vídeos para criar um pretexto, para induzir um outro contexto e levar a população que não tem, não estou dizendo a população como um todo, estou dizendo uma parte da população que não tem a capacidade leitora desenvolvida, a pensar da forma como eles pensam. Tá aí a explicação. Gostaria muito que vocês contribuíssem, deixem nos comentários o que você pensa sobre isso. Segue o canal para a gente discutir, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Foi um prazer estar aqui. Meu nome é Isabela Corrêa, sou professora e conto com vocês. Até o próximo vídeo.